noite, queridos alunos, queridas alunas. É com alegria e satisfação que estamos dando abertura noturna da 11ª Jornada Científica das Faculdades Integradas Viana Júnior. Como coordenadora do NUP, este é um evento muito importante para todos nós, pois além de envolver todos os cursos, é uma oportunidade para os professores e alunos compartilharem a produção acadêmica dos últimos 2 anos, 19 e 2020. E esse é um momento também especial para a gente poder conhecer, né, aquilo que é a nossa prata da casa, aquilo que é o nosso ouro da casa tem produzido. Nesse sentido que convidamos a nossa querida professora Laura para fazer essa abertura, que é a nossa recém-doutora. Então, Laura, é uma alegria muito grande estar aqui com você, é muito grande estar aqui com o Luiz Antônio, coordenador do curso de Direito, e com o Flávio, nosso querido diretor. A jornada científica tem esse propósito de compartilhar os trabalhos. E ela foi idealizada, e a primeira jornada científica foi coordenada pela professora Cíntia, né? Há mais de 12 anos atrás. Depois ela foi se transformando, um novo formato, e hoje, para nós, é um dos nossos maiores eventos. Essa jornada, principalmente, ela, além de ter os anais que já foram publicados, com os resumos das comunicações que foram, né, compartilhadas durante hoje e amanhã também, temos a publicação de um e-book, né, que foi organizado por um grupo de pesquisa. Então, é muito bom a gente poder começar, né, a jornada científica trazendo, né, essas reflexões. Diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, esse está sendo um momento assim, de esperança. E com essa alegria que eu chamo agora o nosso querido diretor, Flávio Galoni, para fazer uma saudação a todos aqui presentes. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos os nossos alunos, nossas alunas. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Raquel, pelo seu empenho, por todo o seu trabalho na organização dessa jornada. Estendo aí meu agradecimento também à professora Juliana. Obrigado pela participação, professor Luiz Antônio. Laura, nossa querida professora, como diz a Raquel, recém-doutora. E aí a gente aproveita disso para trazer toda essa bagagem de conhecimento que ela adquiriu no doutorado dela. Mas eu quero desejar, apesar da gente ter iniciado os nossos trabalhos hoje pela manhã, né, com a professora Carolina, e com o tema, e ela lançou também o livro dela, Alternativas do Ordenamento Penal Brasileiro. E hoje a professora Laura vai falar um pouco para a gente do trabalho dela, que é Transgêneros e uma Visão Ético-Jurista. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, eu fiz isso pela manhã, e gostaria de repetir agora, que é chamar a atenção de vocês para a questão do tema escolhido por nós, né? Ciência e compromisso social. Esse tema foi trazido pela professora Raquel e de pronto aprovado por toda a equipe acadêmica. Aqui a gente faz reunião semanal, viu, gente? A gente reúne e a gente é muito para vocês. E logo que a Raquel trouxe esse tema, a gente ficou muito feliz, especialmente pelo que a ciência, o negacionismo da ciência, né, vem dando, algumas pessoas vêm trazendo esse negacionismo
especialmente nesse momento de pandemia. Então, a gente achou que trazer esse tema é um momento de também fortalecer o nosso papel na sociedade, né? Afinal de contas, todos nós aqui, e vocês estão fazendo o curso de vocês, serão daqui a pouco já advogados, administradores, né? E farão parte, já fazem parte dessa academia, né? Então, a gente não pode negar. Pelo contrário, a gente precisa apoiar. A gente precisa apoiar, sempre que necessário for, a importância da ciência para a sociedade. E, nesse sentido, a resposta que nós aqui do Instituto Viana Júnior estamos oferecendo por meio dessa jornada científica é discutir e incentivar cada vez mais a pesquisa e valorizar cada vez mais os pesquisadores. Quanto ao compromisso social, pensando um pouco nesse tema que a professora Laura trabalhou no doutorado dela, veja a importância desse tema para a sociedade, né? De que maneira esse trabalho, esse estudo da professora Laura vai contribuir para um tema tão ainda pouco estudado, ainda tão pouco discutido. Então, essa é a importância, né? A importância da ciência passa por isso. Quando a gente vai fazer uma dissertação, uma tese, a primeira coisa que um orientador quer saber é qual a relevância que esse tema tem para a sociedade, né? O que isso vai contribuir para a sociedade? E, nesse sentido, a gente fica muito feliz com a participação da professora Laura, né? Com a valorização do seu trabalho. Vou agradecer desde já. A Laura, daqui a pouco, vai apresentar a vocês um convidado, Júlio Mota Oliveira. O Júlio vai participar com a gente também, daqui a pouco ele será chamado. Então, fica já também o meu agradecimento ao Júlio. Não posso deixar de agradecer aqui, gente, a todas as pessoas que trabalharam para que esse evento se realizasse. Esse evento vem sendo pensado, desenvolvido há mais de um mês, há quase 2 meses, e com muita gente envolvida. Então, fica aí o meu agradecimento a todos os professores, todos os colaboradores do Viana, que se dedicaram muito e se dedicam, e estão se dedicando porque estão aqui do lado, né? E isso tudo por quê? Por causa da ciência. Hoje a gente está de forma remota, trabalhando de forma remota, mas isso não nos impede de estarmos juntos, né? E isso graças à ciência, graças à tecnologia. Então, espero que vocês aproveitem bem do conhecimento adquirido aí pela professora Laura também sobre esse tema. Eu vou passar a palavra, então, sejam todos muito bem-vindos, e eu vou passar a palavra ao professor Luiz Antônio, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante. Obrigado, Laura. Professor Flávio, obrigado pelas palavras, né? E, inicialmente, eu gostaria de destacar a fala da professora Raquel, né? Anos e anos, né, aprimorando, né, ela mesmo destacou, começou com a professora Cíntia, depois foi aprimorando, e a professora Raquel há tantos anos aí na frente da nossa jornada científica. E sempre nessa procura de desenvolver o conhecimento, incentivar a pesquisa, né? Talvez se a professora Raquel não tivesse incentivado a pesquisa, a professora Laura não estaria agora como doutora, né? Por quê? É isso mesmo, incentivar a busca do conhecimento por parte dos nossos alunos. E esses 2 dias que nós estamos aqui juntos, desenvolvendo vários temas, muitos temas que são temas que vocês não conhecem, e esse é o objetivo da jornada científica,
sair daquele um pouquinho, daquele momento da sala de aula, né? Quebrar um pouco essa situação de estar numa disciplina e vamos buscar o aprendizado de outras formas. E essas temáticas que estão debatendo, tivemos várias hoje, vamos ter várias amanhã. E é muito importante que vocês participem. Aquilo que eu falo para vocês. Procurem sempre o seu diferencial, né? Se a professora Laura não tivesse buscado os seus diferenciais, não estaria onde ela está. Ela saiu da caixinha. Então, vamos buscar um pouco, o algo a mais. Pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado. Eu tive a honra de estar aqui hoje, mediando, né, essa palestra, e assim, uma gratidão muito grande de estar perante dois ex-alunos, né, que é a professora Laura, minha ex-aluna, e o Júlio, meu ex-aluno também. É muito bom, né? Como a Carolina também de manhã, né? Nossa ex-aluna, minha ex-aluna. Então, para não me alongar muito, eu vou passar, né, o mini currículo da professora Laura. Eu vou passar o nosso convidado especial, né? Foi convidado a professora Laura, o professor Júlio, e eu vou passar a ler para vocês o mini currículo deles. Então, vamos lá. Bem, a professora Laura Dutra de Abreu, né, além de ser minha ex-aluna, é doutora em Direito, área de concentração, Cidadanias, Internacionalização e Relações Jurídicas, pela Universidade Veiga de Almeida. Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, ano de conclusão 2008, reconhecido o diploma, né, reconhecido, o mestrado reconhecido pela Universidade de São Paulo, da USP. Vice-diretora da Escola Superior de Advocacia, MG, subseção de Juiz de Fora, associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, professora das Faculdades Integral Viana Júnior e nossa egressa da casa. O advogado Júlio Mota de Oliveira, homem trans, advogado, mestrando em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar pela CPJur, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Juiz de Fora, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, OAB-MG, especialista em Relações de Gênero e Sexualidade pela FACED, UFJF, e advogado voluntário do Centro de Referência LGBTQIA+, de Juiz de Fora. Dois ex-alunos que estarão agora debatendo com vocês, conversando com vocês. Passo a palavra, para não me alongar mais, à professora Laura. Boa palestra a todos. Aproveitem. Muito obrigada, professor Luiz Antônio, muito obrigada, Flávio, muito obrigada, Raquel. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo, porque, na verdade, depois que eu terminei meu doutorado, não é mesmo? É a primeira palestra, de uma forma assim, mais profunda, que eu venho trazer o que eu pesquisei ao longo desses 4 anos, não é mesmo? E aí, é muito interessante, porque vocês podem perguntar, mas Laura, você dá aula de contratos, você dá aula de direito das famílias, você dá aula de direitos reais, você dá aula de responsabilidade civil, ou seja, você é uma civilista. Sim. O que acontece? Algo que o professor Luiz Antônio comentou e que é muito importante. Seria nós buscarmos temáticas que não são tão debatidas, que não são tão pesquisadas, não é? E o Viana Júnior, não vou me falar o ano que eu me formei, mas o ano que eu me formei, o professor Luiz Antônio ainda tinha bastante cabelo, não é mesmo? O professor Lair, né, estava formando, devia estar uns 2, 3 anos na minha frente, professor Leandro, né, ficávamos ali naquela cantina. Aliás, ver, né, o vídeo aí do Viana bateu muita saudade, não é mesmo? Mas, enfim, quando eu me formei no Viana, eu tive a oportunidade,
porque de fato é uma oportunidade, não é mesmo? Eu estudar fora. E fui então para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. E lá me deparei, né, com um professor que ele sempre falava com todos nós o seguinte: eu fui fazer meu mestrado em Direito Civil, né, em Direito da Personalidade, Família. E ele falava: olha, mas a temática que vocês têm que buscar tem que ser uma temática diferenciada. E foi ali, no ano de 2006 e 2007, que pela primeira vez eu me deparei com o tema, né, transexual. Na verdade, na época se falava em transexualismo, ou seja, tinha o sufixo ismo, né, até como forma de uma doença. E ali eu tive essa oportunidade de começar a estudar a respeito das pessoas transexuais. Não foi meu tema de mestrado, eu falei sobre barriga de aluguel, contratos de barriga de aluguel, mas vejam quanto tempo depois, olha, 2007, depois lá em 2016, quando eu estava pensando na temática, né, para minha tese de doutorado. Não sei se vocês já assistiram um programa que se chama A Vida de Jazz, né? Na TV paga, TV fechada. E ali, eu falei, bom, gente, é uma adolescente que está passando, né, pelo período de uma transição hormonal. Como que ficaria a situação jurídica da Jazz? E aí eu vou pedir Vênia aqui para passar um vídeo curtinho de 7 minutos, até para vocês poderem ver toda essa evolução da Jazz Jennings. E foi ela, né, que me deu a ideia, a vida dela me deu a ideia de procurar, de trazer aspectos jurídicos para a figura das crianças e adolescentes transgêneros. Então, se puder passar aí esse vídeo. Voltando aqui ao assunto, é muito interessante, porque se a gente parar para analisar, não é? Ali é uma adolescente, né? Já agora a Jazz já tem 21, quase 22 anos, né? Que nasceu numa família que aceitou desde pequena e entendeu, né, a transgeneridade, não é mesmo? E que tinha uma condição financeira muito boa, inclusive, né, para fazer o uso ali de bloqueadores hormonais e tudo mais. Vamos voltar um pouco para a nossa realidade. Primeiro ponto que se coloca aqui é o seguinte: Laura, quem ou quais são as pessoas transexuais? Eu gosto de utilizar, né, um conceito trazido pela Letícia Lans, no trabalho dela de mestrado, que é um conceito, né, tem um conceito muito mais amplo dos transexuais, que seria o conceito de transgênero. E ela fala que o transgênero é um conceito guarda-chuva, onde ali vai abarcar diversos conceitos, entre eles, né, os transexuais. Mas vamos trazer a seguinte perspectiva: quem que é a pessoa trans? É aquela pessoa que não se identifica com o seu gênero de nascimento. Algo que, né, lá nos idos de 2000 e pouco, quando eu comecei a estudar essa temática, eu não conseguia diferenciar, né, o homossexual do transexual. Só que são situações completamente distintas. Uma tem a ver com sexualidade, né, com atração sexual. Outra completamente diferente diz respeito ao pertencimento. Como que aquela pessoa se entende?
E aí, algo que eu comecei a pesquisar e comecei a perceber foi o seguinte, que não necessariamente, né, as pessoas transgêneras não se sentiam pertencentes desde novas. Em algumas, muitas das vezes, começava mais tarde, não é mesmo? E aí, quando eu comecei a pensar propriamente nas crianças transgêneras e nos adolescentes transgêneros, e aí você vai me perguntar, Laura, qual que é o oposto do transgênero? É o cisgênero, né? Ou seja, você se identificar com o seu gênero de nascimento. Você se identificar com o seu gênero de nascimento. Mas muito bem, quando eu comecei a pesquisar essas crianças transgêneras, mas principalmente quando elas estavam entrando no período de puberdade, era um momento de maior sofrimento dessas pessoas trans. Por quê? Porque começavam a haver, né, mudanças no corpo, né, por conta dos hormônios. E aí eu pensei, bom, juridicamente falando, qual que seria a minha questão problema nisso? Porque a gente para e analisa, né? Vocês creio que aqui a grande maioria, né, já passou pelo estágio e até os alunos que não são do direito, né, devem saber que existe algo que se chama capacidade de direito, né? Capacidade, personalidade jurídica da pessoa natural. Ou seja, né, a partir do momento que qualquer um nasce, vamos aqui partir do pressuposto da teoria natalista, mas a partir do momento que que as pessoas nascem, né, você nasceu com vida ali, você adquiriu o quê? Personalidade jurídica, né? E ali você passa a ter capacidade de direito, de gozo, mas não tem a capacidade de fato ou de exercício, que seria o quê? Você sozinho, a pessoa sozinha, praticar os atos da vida civil. E aí eu te pergunto, né? E eu me indagava a todo momento. Bom, a criança, mas principalmente, né? O meu recorte aqui foi na figura dos adolescentes que estavam entrando no período puberal. Eles teriam capacidade, né? Capacidade civil plena? Não, pelo Código Civil não, pelo Código Civil não, né? A priori precisa do fator etário ali, né? 18 anos. Bom, se eles não têm capacidade civil plena, quem que vai falar por eles? Ah, via de regra são os pais, via de regra acaba sendo o Estado, que tem essa visão o quê? Paternalista, né? Vou proteger essas pessoas transgêneras. Bom, vai proteger, tudo bem, mas vai proteger como? Porque quando a gente pega e analisa o caso de Jazz Jennings, a família dela, desde que, né, ali a partir dos 2, 3 anos, começou a entender que ela, né, era uma criança transgênera. Ela se entendia, né, o entendimento dela era por ser uma mulher. Tanto que a quantidade de tentativas de suicídio, né, quantidade de tentar cortar, no caso, né, dos transgêneros femininos, tentarem cortar o próprio falo, né? Então, situações ali muito delicadas. E esses adolescentes não poderiam ser ouvidos? Olha a minha questão problema aqui. Olha a minha questão problema acontecendo. Porque eu não posso chegar e falar, não, eles têm capacidade civil plena para decidir se eles querem, o que eles querem. Não tem capacidade civil plena, eles não têm. Então eu criei algo, né, na minha tese,
que eu denominei de emancipação existencial. Essa emancipação existencial ela está claramente ligada a quê? À dignidade da pessoa humana. E qual que foi a grande, né, uma das grandes barreiras que eu encontrei aqui? Bom, mas esses adolescentes que estão entrando no período puberal, eles poderiam tomar hormônio? Olha o problema disso, porque nós não sabemos a longo prazo como que ficaria isso. Inclusive, podendo incidir no crescimento, né, em questões cognitivas, enfim. Né, algo que a ciência ainda não consegue afirmar com toda certeza se tomar hormônios ali, né, que ficaria tudo bem. Então, a grande luz que apareceu para mim foi: não, eu não vou defender o uso de hormônios, mas eu vou defender o uso de bloqueadores hormonais. Porque quando se usa esses bloqueadores hormonais, esses adolescentes transgêneros, eles vão poder prorrogar, né, esse período de puberdade e ter um hiato, ou seja, ter um tempo para eles poderem, né, de certa forma, entender melhor e se entenderem melhor no seu pertencimento, tá? E aqui foi muito interessante porque a minha busca foi muito com base na ciência. Talvez esteja um pouco aí da frustração, né? Meus pais, minha irmã também comenta comigo, fala: você é uma médica frustrada. Eu falo: não sou nem um pouco médica frustrada, eu escolhi a profissão que eu queria. Aliás, eu sou extremamente realizada na minha profissão. Antes de eu ser advogada, eu falo que eu sou professora universitária, não é mesmo? Mas eu tive que fazer todo esse estudo na base científica, na base da medicina, tive que ler revistas médicas, né? E aí vocês vão me perguntar: Laura, mas esse uso de bloqueadores hormonais, o que isso vem acontecendo? Bom, vem diminuindo a taxa de suicídio desses adolescentes trans, né? Nesse ato, enquanto eles estão entendendo ali ou fortalecendo o seu pertencimento, não é mesmo? E aí você vai falar assim: bom, tudo bem, então isso daí acontece, mas como que aqui no Brasil isso daí vai acontecer? Né? E aí a ideia, inclusive eu tenho, estou trabalhando em cima disso, é de uma proposta até mesmo legislativa para que o SUS, e de fato o SUS já faz isso, né? Mas para que ele abarque melhor essa situação de acolhimento, não só das pessoas transgêneras, principalmente dessas crianças e adolescentes transgêneros, mas principalmente dos familiares, Vamos falar que é um tema extremamente, né, juridicamente falando, incipiente, né? É um tema bastante, né, envolve questões de cunho ético a todo momento, né? Então, quando às vezes as pessoas me perguntam: mas Laura, você defende o uso de hormônio em adolescentes? Não, eu rechaço esse uso. O que eu vim defendendo foi o uso de bloqueadores hormonais. E é exatamente também de haver essa ideia dessa emancipação existencial. Todos nós, está previsto, não diretamente, não de forma explícita, mas de forma implícita na nossa Constituição Federal. O direito fundamental à felicidade, ao bem-estar, né? E até que ponto que o Estado paternalista, ou até que ponto os pais ou os responsáveis desses adolescentes, né, eles vão poder interferir. Então, qual que é o limite? Qual que é o liame? Tá? Então, foi isso que eu acabei discutindo na minha tese. Bom, depois, quando passa desse estágio, por óbvio, aos 18 anos já é possível a cirurgia de transgenitalização.
Bom, mas toda pessoa transgênera quer fazer uma transgenitalização? Não, não necessariamente. E por óbvio, isso veio trazendo, né, consequências jurídicas, a modificação, né, do nome no registro civil, depois do gênero. E aí, quando eu comecei propriamente a estruturar o meu trabalho, eu, como mulher cisgênera, né, ou seja, eu me entendo com o meu gênero de pertencimento, né, com o gênero que eu nasci, eu não tinha um lugar de fala. Eu não tinha um lugar de fala. E encontrei muitos entraves, porque não vivencio isso, não sei como é viver isso, não posso falar ou defender ou trazer até mesmo uma militância. Eu quis analisar única e exclusivamente pelo viés jurídico. E aí surge uma pessoa que foi meu braço direito. Júlio, aparece aí, querido. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje dividindo a mesa com a Laura. Vocês imaginam que eu formei em dezembro de 2016. Eu fiz parte da turma da Laura, que eu sempre faço questão de dizer que foi a turma que mais repetiu na matéria de contratos. Inclusive, eu estava na prova final, eu fui um dos únicos que conseguiu passar naquela prova. Um dos quatro. Um dos quatro, porque eu acho que 20... Terrorismo não, Júlio. O pessoal vai ficar com medo aí, que ainda não passou por mim. Eu acho melhor vocês prestarem atenção na aula da Laura, para vocês não passarem pelo que eu passei, porque eu passei com 7, raspando. E aí você imagina a felicidade que eu tive na época, que a Laura veio me consultar, né? Ela veio me perguntar, porque um dia eu era aluno, no outro dia eu já estava sendo consultado pela Laura. Ela pediu para que eu lesse o trabalho dela, para que eu opinasse. Então foi um orgulho muito grande para mim ter sido consultado sobre o trabalho de doutorado dela, que foi tão bem elaborado, que foi tão bem discutido, e que ela soube se colocar ao escrever, porque ela não tomou lugar de fala, ela não falou por nós, ela falou com a gente, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque quando a gente vai falar de alguém ou de alguma pessoa que a gente né, não vive na pele, não tem aquela vivência, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um exemplo mais prático, se eu for falar de racismo, eu não posso falar de racismo como uma pessoa negra fala, ou como uma pessoa parda fala. Eu tenho que falar e saber que eu sou uma pessoa branca e eu posso sim militar contra o racismo, mas sabendo que eu sou uma pessoa branca e abaixando a cabeça quando uma pessoa negra fala, porque quem vai saber falar sobre isso é uma pessoa negra. Então foi um orgulho muito grande para mim dividir isso com a Laura, primeiro porque eu sempre admirei muito a Laura, né? Eu sempre admirei muito a conduta dela em sala de aula e os debates novos que ela trazia. Na época que ela trouxe debate de barriga de aluguel, ela trouxe também para a jornada científica, então já era um debate novo, né? Porque a gente não se falava em bioética, não se falava em direito médico. Direito médico é uma coisa que vem, né, de pouco tempo para cá sendo discutido. Poucas faculdades têm uma disciplina sobre direito médico. Então, a Laura veio mesmo com um trabalho dentro do direito para revolucionar mesmo e defender que existem adolescentes trans, né? Porque sempre quando a gente fala de pessoas trans, a gente já pensa nas meninas que estão na pista ali na Francisco Bernardino. Falou de trans, já pensa nas travestis que estão ali, em prostituição, HIV, faz a relação com todo o estigma negativo que foi construído em volta das pessoas transexuais. E, na verdade, 90% das pessoas transexuais estão realmente na prostituição, mas não por escolha, por falta de oportunidade, né? Do mesmo jeito que tem no documentário da Jess, que a família apoiou, eu tenho muita sorte. Vou agradecer minha mãe que está assistindo, inclusive, minha mãe é professora do Viana,
da educação infantil, eu estudei o ensino médio e a faculdade no Viana Júnior, então eu sou egresso do Viana Júnior. Minha mãe sempre me apoiou, nunca fez questão nenhuma de debater comigo sobre você é isso ou você é aquilo. Ela sempre falou comigo, olha, eu quero que você seja feliz e você pode ter certeza que se acontecer alguma coisa com você, você pode voltar para casa porque eu tô aqui para te apoiar. E não é a realidade, né, Laura? A gente sabe que essa não é a realidade. Não é. Aliás, Júlio, foi muito importante porque quando o Júlio foi meu aluno, ele ainda não tinha feito a transição, né? E quando eu comecei a pesquisar essa temática, eu falei, gente, eu tenho que conversar com uma pessoa transgênero, né? E o Júlio, logo de cara, né, como lhe é peculiar, ele, muito verdadeiro, virou para mim e falou assim, bom, mas estão criticando que você vai falar sobre isso porque você não é uma pessoa transgênera. Qual que vai ser, né, o recorte que você vai trazer na sua tese? Falei, não, Júlio, muito pelo contrário. O meu intuito, né, é trazer um recorte jurídico, mas para tanto, eu preciso, né, de você para me trazer esse lugar de fala. Então, a nossa troca desde o início foi muito importante, foi extremamente importante, né? Já tem algumas perguntas que começam a surgir, e uma delas, né, logo de cara, é a seguinte, bom, em que momento a pessoa, porque, veja bem, o Júlio se entendeu como homem trans mais velho, né? Foi mais velho, todo o pertencimento dele, toda essa construção, na verdade, né, Júlio, você, pelo que você me trouxe, né, foi a partir do momento que você adquiriu uma certa maturidade, não é mesmo? Mas, em muitos casos, né, uma criança, no caso de Jess e várias outras, né, adolescentes, já se entendem pertencer ao gênero, né, oposto, ou então até mesmo a nenhum gênero, né, ao não binário. O que é muito interessante, uma das críticas que eu tive no meu trabalho foi, mas só existe 2 gêneros, masculino e feminino. Falo, bom, né, se nós lermos a Bíblia, eventualmente que sim, né, mas a partir do momento que nós começamos a trazer o estudo aqui da ciência, né, se a pessoa, é o que eu falo para os meus alunos em Direito das Famílias, se aquela pessoa, com toda a dignidade que lhe tem que ser atribuída, não se entende nem do gênero masculino e nem do gênero feminino, quem sou eu para falar, né, que aquela pessoa tem que pertencer a algum gênero? Né? Não sei se você quer fazer algum adendo aí, Júlio. Eu sempre falo, quando a gente fala de sexo biológico, né, tem o sexo biológico feminino, o sexo biológico masculino, só que a gente esquece que existem pessoas intersexuais, né? Exato. Porque quem são as pessoas intersexuais? São as pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas. O termo já está ultrapassado, não se utiliza mais, mas são pessoas que nascem com caracteres sexuais femininos e masculinos. E aí a gente já começa com o primeiro problema jurídico. Se nasce uma pessoa intersexual, como que ela é registrada na certidão de nascimento? Então você vai dizer para mim que só existe homem e mulher? Né? Deus criou homem e mulher, então as pessoas intersexuais não foram criadas por Deus. E aí a gente já começa com vários embates que a gente pode ficar aqui muito tempo discutindo, mas eu vou tentar passar mais um geralzão, assim. Então, como a Laura estava explicando, a pessoa transexual, ela não se identifica com o sexo que foi atribuído na certidão de nascimento. Então, por exemplo, você nasceu, o médico te pegou, deu um tapa na sua bunda, olhou o seu órgão genital e falou assim, ó, menina. Aí vai lá, coloca gênero, sexo feminino. E aí, com o passar do tempo, você se identifica com o gênero oposto, né? O meu sexo biológico continua sendo o
o sexo feminino, mas o meu gênero, né, a forma que eu me comporto, porque o gênero é uma criação social, esse negócio de menino ou de menina é uma criação social, né? Porque em algumas culturas certas coisas são de mulheres e outras culturas essas coisas são de homens. Então a gente tem que partir desse pressuposto aí. Tem a diferença entre sexo biológico, que é a questão genital, são os caracteres secundários, e tem a parte do gênero, que é como a pessoa se identifica e como ela se comporta na sociedade, que pode ser tanto feminino, masculino, como não binário. A pessoa pode não se identificar com nada. Olha, eu não quero, eu não me identifico enquanto homem, não me identifico enquanto mulher. Aí você fala assim, Júlio, isso não existe. Eu também achava que não existia. O CNJ, né, Júlio? O CNJ, essa semana, né, ele se posicionou exatamente sobre essa temática. Exatamente. Eu queria responder uma pergunta que fizeram aqui. O nome social e direito a partir de qual idade da criança? Então, vamos fazer uma separação aqui. Eu não gosto desse termo de nome civil, porque para mim o nome civil é o nome que você utiliza, né? E aí teria uma certa confusão com o nome social, mas vamos usar o termo jurídico. Existe o nome social e o nome civil, que é o nome de registro. O nome social você pode adotar em qualquer momento da sua vida. Por exemplo, a Anitta é um nome social, né? O Bochecha é um nome social, mas ninguém discute sobre isso. Isso é tranquilo, porque a pessoa é cisgênera, como a Laura disse. Mas se você pega uma pessoa transexual que adota um nome social, aí já é um absurdo, você não consegue, porque, olha, eu não consigo te chamar com esse nome porque eu te conhecia antes com tal nome. O nome social, ele é o nome que a pessoa utiliza na sociedade, no convívio social. Muitas das pessoas têm o nome social, mas não têm o nome retificado. Eu vou usar o exemplo do provimento 73 do CNJ. O provimento 73 do CNJ diz que... de 2018, né, Júlio? Só para a gente saber... 2019. 2019, para a gente ver o quanto que é recente, né? Só para vocês terem ideia disso. E aí eu vou piorar a situação, porque o provimento de 73 de 2019 do CNJ diz o seguinte: maiores de 18 anos podem alterar o prenome, né? E o gênero, né? E tudo que indica o gênero da pessoa. Por exemplo, se a pessoa chamar João Júnior, o Júnior indica a parte masculina. Então, o agnome também você pode trocar. Só que aí vamos colocar isso na prática. No final do provimento 73 do CNJ, está escrito assim: caberá a cada tribunal dispor sobre os emolumentos. O que são os emolumentos? São as taxas cartorárias para dar gratuidade ou não de justiça. E aí a gente entra num problema constitucional que, assim, é um absurdo que até hoje se mantenha dessa forma. Porque quem não tem dinheiro não faz a retificação, porque você tem que pagar. Só que a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, assegura que você tem a gratuidade de justiça. E o provimento do CNJ, que é abaixo, né, na escala de importância, é abaixo da Constituição e é abaixo do Código de Processo Civil, fala que o tribunal tem que dizer sobre aquilo. O Tribunal de Minas, isso é de 2019, a gente está em 2021, o Tribunal de Justiça de Minas, até hoje, não falou nada sobre isso. Todos os cartórios continuam cobrando, mesmo sendo direito das pessoas transexuais fazerem a retificação com a gratuidade. Lógico, quem tem direito, né? E aí a gente faz um outro recorte que 90% das pessoas trans, principalmente das mulheres trans, estão numa situação de vulnerabilidade social e fazendo programa. São profissionais do sexo. E aí, para você fazer uma retificação, você gasta 600, 700. Se você tiver que trocar os outros documentos, aí, nossa senhora, aí vai um dinheirão. Qual transexual tem dinheiro para fazer isso? Então, qual é a efetividade desse provimento? Nenhuma. No estado de Minas, nenhuma. Só a classe média que faz isso. Zero. Exatamente, porque uma das grandes problemáticas, né, até a Carol
Carol querida perguntou como funciona o uso dos bloqueadores hormonais no Brasil. Uso expandido para garantir o direito dos adolescentes transgêneros? Gente, na prática, como que vocês acham que isso funciona efetivamente? Né? Talvez aqui no sul, sudeste, né? Mas primeiro que até a pessoa entender, não é mesmo? A própria família assimilar, né, que aquela pessoa é transgênera. Então, talvez a grande problemática seja isso que nós estamos fazendo hoje, trazendo o quê? Conhecimento. Existe algo, né, que chamamos de preconceito. Olha a etimologia propriamente aqui da palavra. Antes de você ter, né, propriamente um conceito, você já pré-julga. Você já pré-julga, né? Então eu fico aqui extremamente feliz em ver um ex-aluno nosso, né, um advogado respeitado, né, no meio que ele vive, no nosso meio jurídico, aqui em Juiz de Fora, inclusive, né, reconhecido, tem contato lá com a AB de BH, enfim, então eu fico extremamente feliz. Talvez esse seja o primeiro passo. E agora, se nós pararmos para analisar, foi recente, olha só, hoje é dia 11, no dia 7 de maio, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele reconheceu, por meio de um pedido do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, falando que existe o quê? Uma lacuna normativa no registro de nascimento das crianças, o quê? Intersexuais, né? Ou seja, aquelas ali que a gente falava outrora hermafrodita, né? Quando na declaração de nascido vivo ou na declaração de nascido morto, né? Porque ele, lá no sexo eles colocam o quê? Ignorado. Ou seja, omissão normativa, omissão legislativa, tudo que envolve as pessoas transgêneras é algo, né, que por óbvio é muito presente, é extremamente presente, né? Extremamente presente. E aí vocês me perguntam, Laura, mas a saída é essa? Já passamos de um positivismo jurídico? Por óbvio. Não estamos ligados a essa ideia de positivismo jurídico. Não necessariamente a lacuna legislativa acontece, vai ser um problema. Mas nós do direito, nós operadores do direito, temos que nos debruçar sobre isso, né? Temos que nos debruçar e trazer saídas. Júlio, eventualmente seria muito interessante você trazer, tiver algumas outras perguntas aqui, mas antes disso, você trazer aqui para os nossos alunos o trabalho que você faz, né, para conseguir as cirurgias, principalmente, né, a mamoplastia, né, enfim. Gostaria que você trouxesse isso daí para os meninos. Bom, a mamoplastia masculinizadora é uma cirurgia que tem por objetivo tornar um tórax aparentemente feminino num tórax masculino, que é a retirada da mama, a reconstrução de areola, mamilo, etc. Minha esposa vai me matar depois desse conceito que eu fiz, porque ela é cirurgiã plástica e ela faz isso aí, eu tenho certeza que eu vou dormir no sofá. Mas, em geral, é isso. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui na médica, que no caso era ela, eu cheguei e falei assim, olha, eu quero fazer cirurgia de mastectomia. E aí ela falou assim, não, tudo bem, aí tal, conversou comigo. E aí eu falei com ela, eu preciso de uma guia para o plano de saúde. Aí ela falou assim, então, né, ela é muito educada, muito doce. Ela falou assim, então, o plano de saúde não cobre. Aí eu ainda falei assim, eu quero a guia, né? Quase que eu falei com ela, eu tô pedindo só a guia, me dá a guia. Aí eu falei, não, mas lá no HU, a gente opera, se você tiver sem dinheiro, se não der para você pagar, e toda assim, cheia de dedos, né? Para também não me ofender. Se você não tiver como pagar, entra na fila lá da HU, lá na HU sou eu que opero também, tal. O processo transexualizador do HU era ela, no caso. E aí eu virei para ela e falei assim, não, eu quero a guia, faz favor. Eu tava quase perdendo a paciência, assim, me dá a guia, faz a guia e assina. E aí eu entrei em contato com o plano de saúde na época.
O plano de saúde ficou maluco, porque aqui em Juiz de Fora, ninguém nunca tinha conseguido fazer a cirurgia pelo plano de saúde como mastectomia masculinizadora. Já tinha passado uma como ginecomastia, que é a retirada de mama de homens cisgêneros, mas porque o plano não reparou que era um homem trans. Depois que eu liberei a minha cirurgia, eu falei assim, cara, isso aqui é dignidade da pessoa humana. Eu vou fazer para todo mundo. Não vai ter plano de saúde que vai me segurar, não. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho realmente, assim, não é para eu ficar famoso, ser reconhecido, nem nada disso, não. Eu comecei a conversar com os meninos, publicar no Instagram, publicar no Facebook, falar, todo mundo tem direito, sim. Vi vários advogados falando que era mentira, já me xingaram falando que era impossível conseguir de forma administrativa. Já vi advogado que me bloqueou no Instagram porque falou que eu estava fazendo propaganda enganosa. E nem era propaganda, eu estava fazendo uma divulgação do que é direito das pessoas trans, né? E hoje no Brasil já está com um movimento enorme. Vários outros cirurgiões já estão operando pelo plano de saúde e começou pequenininho. Começou porque eu cismei que eu queria operar pelo plano e era meu direito operar pelo plano. E eu cismei que eu ia fazer. E desde então eu venho fazendo esse trabalho de assessoria jurídica para os meninos com um valor ínfimo, assim, né? Só para não falar que eu estou trabalhando de graça, para os meninos terem o direito de fazer essa cirurgia, né? Porque para os homens... Desculpa ter te interrompido, porque na verdade é o seguinte, os homens trans, por óbvio, a própria mastectomia masculinizadora, né? Mas também a cirurgia de redesignação, né, ou transgenitalizadora, digamos assim, ela é mais palpável. Ela é mais palpável. Diferentemente das mulheres trans, né? Ou seja, toda a reconstrução, né? Tem que fazer de um falo, reconstruir ali uma vagina, né? Não necessariamente algo tão simples. Mas é muito interessante, Júlio, porque se nós formos analisar, né, muitos estão falando assim, qual que é o posicionamento do Brasil, como que compromete a luta das pessoas trans. Eu acho que é muito interessante, porque a gente está analisando aqui única e exclusivamente pelo viés jurídico. Existem outros vieses para serem analisados, a questão dos transgêneros no esporte, né? Enfim, mas é muito importante as pessoas entenderem que nem toda pessoa trans ela quer passar por uma cirurgia, né, de transgenitalização. Então, eu acho muito importante, inclusive não é condição sine qua non para modificar o nome, né, no registro civil e tudo mais, o gênero e tudo mais. Não é isso, Júlio? É muito importante a gente fazer esse tipo de discussão pelo seguinte, até um tempo atrás eu falei com a Laura, e assim, é sofrível você ver advogados tentando defender clientes, por exemplo, que são transfóbicos. Eu entrei com um processo por transfobia, o processo está em segredo de justiça porque eu pedi para não expor a cliente, e já saíram 3 advogados do processo. E os 3 advogados que entraram no processo reproduziram a transfobia no processo em si. E aí é tão sofrível o negócio que você olha e você fala assim, que vergonha. Ainda bem que está em segredo de justiça, porque assim, é aquele negócio, sabe aquelas bizarrices que a gente põe na internet para falar assim, olha isso aqui, sabe? Dá vontade de fazer isso, mas não posso. E aí eu te falo o seguinte, todo mundo acha que você não vai lidar com isso em momento nenhum. Mas vamos supor que você seja advogado de um plano de saúde. Você precisa saber disso. Vamos supor que você seja um criminalista. Saiu decisão agora do Supremo, o Barroso deu decisão agora, que tanto transexuais, mulheres transexuais e travestis que se identificam com gênero feminino podem escolher cumprir pena no estabelecimento prisional feminino ou masculino. Então, se você atua na esfera criminal, você também precisa de saber.
se você trabalha com direito esportivo, você também precisa saber. Tem o caso da Tiffany, tem o caso da Valentina, que é patinadora. Então, pessoas trans estão em todos os lugares. Se você não sabe como tratar um cliente trans, se você não sabe o que fazer para defender quando o seu cliente é transfóbico, você está ficando ultrapassado também, né? E o direito é isso. O direito, se você não estuda todo dia, você vai perder, porque você vai perder o fio da meada e depois você não acha mais, né? Sim, essa evolução, por óbvio, social, não é? Porque eu sempre comento com os alunos que é muito difícil nós falarmos o seguinte: olha, o direito existe por si só, né? Por óbvio que essa questão, né, digamos aqui, da transdisciplinariedade, ou seja, atrelarmos aqui a filosofia, a sociologia, né? Então, tiveram capítulos na minha tese sofríveis, né? Porque não é algo tão simples, mas que eu vim trazendo todo esse viés filosófico, ou seja, até por conta, né, dessa tese que eu trouxe da emancipação existencial. E aí a Jéssica está perguntando o seguinte: se existe lei que garante a retificação do registro civil de pessoas trans ser realizada no cartório ou, dependendo do estado, é preciso realizar em juízo? Tem esse provimento, né, Júlio? Tem o provimento, e aí a gente tem a expectativa e a realidade, né? A expectativa é qualquer pessoa que se identifica enquanto transexual e cumpre os requisitos. E aí é uma passagem que eu gosto sempre de contar. Tem uma juíza que eu gosto muito dela, eu respeito muito ela, é uma juíza muito inteligente, assim, eu gosto muito, muito dela mesmo. Mas aí, um dia ela me encontrou, eu já tinha feito a transição, e ela falou: e aí, mudou de nome? Eu falei: mudei. Ela: nossa, isso deve dar brecha para fazer um monte de fraude. Aí eu falei: nossa, uma juíza falando isso, que vergonha. Quando a gente vai fazer a retificação do nome, é tanto documento que você tem que juntar, são tantos documentos que não dá para você fraudar nada. Você tem que ir no cartório de protesto, você tem que tirar a certidão de antecedentes criminais, você tem que fazer um monte de coisa. Então, o provimento estabelece que em todos os estados brasileiros você pode fazer isso no cartório. Quer dizer que todos os cartórios cumprem? Não. Pouco tempo atrás, um cartório de Barbacena se negou a fazer a retificação de nome. O que eu tive que fazer? Eu sou presidente da Comissão de Diversidade daqui de Juiz de Fora, né? Para não ultrapassar a minha jurisdição, entrei em contato com a OAB de Barbacena, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque lá também não tem Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, para pedir que ele entrasse em contato com o cartório para fazer valer o provimento. Então, assim, em alguns estados tem a gratuidade, como o estado do Rio de Janeiro, em alguns estados não tem, como é o caso de Minas Gerais, e em outros casos, os cartórios, eles se negam a fazer. No caso... Nem sequer fazem, porque muitos até chegam a questionar o seguinte, a questão de terceiros, ou seja, mas vou modificar isso daqui, mesmo tendo, né, o STJ já tendo se debruçado sobre o assunto, o próprio STF, mas eles entendem o seguinte: não, mas isso daqui pode prejudicar interesses de terceiros, né? Pode, porque como que a pessoa vai saber? Porque, na verdade, a princípio, né, logo que começou a se questionar isso, dessa retificação do registro civil, deveria se averbar, né, ou não, que aquela pessoa, né, por ser transgênera, ela fez a modificação. Gente, é a intimidade da pessoa, né? Ou seja, né, então são questões que esbarram a todo momento em princípios, ou seja, da própria igualdade, né, o princípio corolário do nosso ordenamento, né, princípio norteador, a própria dignidade da pessoa humana. Então, eu sempre digo que o primeiro passo é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, exatamente isso, trazendo o quê? Informações. Eu, 10, 15 anos atrás, não tinha conhecimento,
né? A partir do estudo, e percebam quantos e quantas mensagens eu devo lançar. Não sei se o Arthur está aí, eu não consigo ver as pessoas que estão aqui presentes, mas o Arthur, inclusive, né, ele está me ajudando aí para eu publicar, o professor Arthur está ajudando para eu publicar a minha tese de doutorado, né? Mas quantas pessoas que leram, né, e falaram, poxa, muito obrigada por você do direito, uma pessoa que não é, né, transgênera, mas se identificar, se comover com a situação que nós vivemos. Então, eu acho esse caminho extremamente importante, extremamente importante. Não sei se você se sentiria à vontade, Júlio, mas eu vi que ali, mais para frente, alguns perguntaram quando que você... Deixa eu ver aqui... Quando que eu me identifiquei enquanto homem? Agora eu perdi aqui nas perguntas, mas eu vi que teve uma pergunta nesse sentido. Eu não tenho problema de falar sobre isso, não. Eu acho que você, para se identificar com alguma coisa, você tem que ver, né? Você não cria do nada da sua cabeça. A primeira vez que eu tive contato com homem trans, eu fui ajudar um amigo que tinha começado uma marca de camiseta, e aí ele me falou que teria uma mulher negra e uma pessoa trans. E aí, né, chegou um menino, uma mulher negra, e aí tava lá, todo mundo tirando foto e tal. Aí eu virei pro menino e falei, pô, troca de roupa aí. Eu, muito antes da transição, né? Falei, troca de roupa aqui, pô, pra que você tá indo lá? E aí passou aquilo. Na hora que eu cheguei do lado de fora do estúdio, eu virei e falei assim, pô, Felipe, cadê a mulher trans que você falou que ia ter? Eu tomei uma cotovelada na costela que eu me arrependi de ter feito aquela pergunta. Aí, quando todo mundo foi embora, o Felipe virou para mim e falou assim, na época me tratou no feminino, falou, nossa, é muito boca aberta. Olha que situação que você colocou. Aí eu fui descobrir que o menino que estava lá não queria trocar de roupa na nossa frente, porque era um cara trans e ele ainda tinha mama. E aí eu falei assim, nossa, o que eu fiz? Só que aquilo ali me gerou um pouco mais de curiosidade. E não era uma curiosidade normal. Era uma curiosidade de tipo assim, mas como que você fez esse negócio aí, sabe? Como que é esse processo? E aí eu comecei a conversar com ele, puxei assunto, perguntei para ele como que era, como ele se entendia. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que era ser trans, comecei a fazer várias coisas nesse sentido. E eu já estava na faculdade nisso. Só que durante a faculdade não foi um momento fácil para mim, porque você tem que se entender, né? Eu já era considerada lésbica, então eu já era sapatão, né? Então você já sofria o preconceito da orientação sexual. Se eu virasse na faculdade e falasse assim, nossa, eu sou um homem trans, eu acho que eu não tinha terminado a faculdade. De verdade mesmo, porque o preconceito é muito grande. Ainda dentro do direito, a gente fala em direitos humanos, a gente fala em um monte de coisa, mas várias pessoas não fazem questão nenhuma de ser empática com o outro, sabe? E eu lembro até de uma passagem que eu gosto muito de contar, porque eu acho que isso é um absurdo. Até hoje, quando eu vejo um menino na rua, eu lembro dele. Nosso fundo de formatura era da Formar e tinha uma lista, né? Eu era presidente do fundo de formatura. Toda vez que voltava aquela lista do boleto, voltava um falo depois do meu nome. Toda vez. Nunca tive coragem de contar isso pro Luiz Antônio, tô contando agora. Mas toda vez voltava com o desenho de um pênis depois do meu nome. E aquilo ali era uma vergonha para mim, que eu não tinha coragem de falar. Então, você imagina só se eu tivesse me identificado enquanto homem trans e feito a transição durante a faculdade. Eu tenho certeza que eu não tinha formado. Tenho certeza, assim como muitas pessoas não formam. Assim como um aluno da psicologia da UFJF, psicologia, não teve o nome dele respeitado, o nome social respeitado, e ele suicidou. Ele não aguentou a pressão da transfobia e suicidou. Então, assim, é muito importante a gente discutir sobre essas coisas, porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de existência, e um dado que a gente não passou aqui é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E é o país que mais consome pornografia. E aí você pensa assim, por que será que consome pornografia e mata? Né? Exatamente essa ideia. É exatamente essa ideia, Júlio. E eu entendo que nós, operadores do direito,
né? Nós, operadores do direito, e vejo também muito essa geração que está vindo aí com uma outra cabeça, sabe? Um respeito muito grande. Mas por óbvio, né, que o meu intuito, quando eu optei por essa temática, e confesso a vocês, gente, várias vezes eu falava assim, por que eu estou pesquisando sobre isso? Eu não preciso desse sofrimento, né, porque eu não vivencio isso. Porque ao pesquisar, ao estudar a fundo, aquilo me trazia uma angústia muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, bom, eu não sou acadêmica, eu não sou da academia para só ficar no plano da teoria. Chover no molhado. Exatamente, é muito lindo. Eu poderia falar ali sobre, né, algo que eu fico extremamente à vontade, sobre contratos, por exemplo, né? Mas eu falei, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar, né, de legado acadêmico? Porque eu acho que essa é a ideia. E aí eu tenho que agradecer extremamente ao Viana Júnior, e aqui eu faço na pessoa da professora Raquel, porque a parte de pesquisa e extensão é algo que vem avultando demais, vem crescendo muito, né? Nós recebemos incentivos para tanto. E eu entendo que uma pesquisa, e eu entendo que uma extensão, ela tem que trazer um produto final que vai agregar à sociedade, né? Não desagregar, mas sempre agregando, né? Então, eu acho que esse foi o marco para eu ter escolhido essa temática tão difícil, e principalmente quando nós trazemos, né, Júlio, a realidade que a maior parte da população trans vivencia no Brasil, né? Que não é fácil. Você é um expoente, você é um em 1 milhão. Privilegiado. Exatamente, você é um doutor, né? Você é um doutor, você é formado em direito, você é respeitado na sua profissão. Então, eu achei muito importante você vir aqui hoje, né? Exatamente para a gente conseguir trazer essa ideia que é uma construção. A sociedade ainda é muito resistente, né? Principalmente quando fugimos daquela ideia de conceito tradicional de família ou de pessoas, né? E aqui sem fazer juízos de valores, né? Mas sempre falando o seguinte: temos que respeitar o ser humano, a sua individualidade. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é o que rege a nossa Constituição Federal. Independente da nossa opinião, né, da nossa opinião pessoal, pessoas trans continuam existindo. Ninguém vai voltar para dentro do armário, sabe? Ninguém vai deixar de ser trans porque você concorda ou discorda. Isso é uma questão individual, isso é uma questão subjetiva. Como a pessoa se vê, você não vai poder fazer nada. Ela pode até não se mostrar para a sociedade enquanto transexual, né? Que é o que acontece muitas vezes com pessoas mais velhas, né? Que na época não era tão fácil. Para mim foi muito fácil, gente. Toda vez que eu falo, e eu fico muito incomodado quando eu ouço alguém falar assim, mas pô, o Júlio estudou, o Júlio é isso, o Júlio é aquilo, por que a outra pessoa não fez? Porque a minha mãe me bancou para eu estudar, minha mãe não me pôs para fora de casa, eu pude ter todo o aporte, tanto médico, psicológico, que pessoas trans não têm. A maior parte das pessoas trans, elas são expulsas de casa, elas têm que recorrer à prostituição. Então, como que você cobra de outras pessoas trans que elas cheguem ao mesmo ponto acadêmico de sucesso profissional que eu, sendo que elas não tiveram as mesmas oportunidades? Então, eu gosto muito de fazer esse recorte, porque eu sou um. Você conta mais alguns. E outra, entre homens e mulheres trans existe uma diferença enorme, porque quando a gente está falando de bloqueador hormonal, por exemplo, mulheres trans,
elas desenvolvem caracteres sexuais secundários, por exemplo, maxilar mais largo, mãos, pelos, e homens trans não. Então, quando o homem trans vai fazer a sua transição hormonal, para a gente é muito mais fácil adquirir um termo que a Letícia Lanz fala, que é a passabilidade. Eu posso transitar normalmente de um lado para o outro e as pessoas não sabem que eu sou trans. Agora, para uma mulher trans transitar no shopping, por exemplo, vai no Shopping Independência, vê quantas mulheres trans tem lá. Agora, se eu for no Shopping Independência, eu sei um monte de homem trans que está lá. Inclusive trabalhando nas lojas, mas mulher não. Então, assim, a gente tem que fazer esse recorte também de quem são as pessoas que estão acessando ao sistema de saúde, quem são as pessoas que têm os seus direitos preservados. Porque, por exemplo, em Juiz de Fora, não existe. Em Juiz de Fora é um puxadinho com uma médica, que é a doutora Cláudia Bueno, que é ginecologista, que faz isso aqui para tratar o pessoal trans. Então, assim, cadê a política de saúde? Cadê a política de segurança? A questão aí é política pública. Aliás, eu até queria pedir para colocar um quadrinho aí na tela, se a Diana puder colocar aí, por favor. Isso aqui é um pequeno recorte que eu fiz, tá, gente? Mas o que acontece? Pelo Código Internacional de Doenças, o CID-10, né? Que, na verdade, ele vai vigorar até esse ano, porque a partir de janeiro de 2022 vai entrar o CID-11, tá? Mas vejam bem, pelo CID-10, né? Ou seja, o transexual, ele é tido dentro do Código Internacional de Doenças como um transtorno de identidade de gênero. Olha só, transtorno. Tanto que o nome diagnóstico dele é transexualismo, olha aqui o sufixo, né? Prejuízo social, olha ali, evidências de sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ocupacional. Porque quando eu comecei a estudar essa temática, eu entendi que o transexual é aquela pessoa que tem disforia de gênero, que é tal qual, né, o código lá de psiquiatria, o DSM-5 lá dos norte-americano, que lá eles não utilizam o CID, Código Internacional de Doenças, eles usam o DSM, lá eles ainda entendem como disforia de gênero, né, mas de uma maneira muito, muito mais acolhedora. E o mais interessante de tudo é o seguinte, que em janeiro do ano que vem, meus amores, o CID-11, que inclusive o Brasil, né, ele adota o Código Internacional de Doenças, deixou de ser um transtorno de identidade de gênero e passou, né, para ser um transtorno sexual. Ou seja, não está necessariamente associada a um sofrimento psíquico, a uma angústia, né? Ou seja, falamos aí, o termo correto é incongruência de gênero, né? Na França, já se falava, por que tem que ter uma disforia de gênero, né? Por que essa disforia de gênero tem que ser vista? Por que isso aí tem que ser visto como uma doença? Então, avanços, eu agradeço aí, Diana, se você quiser, pode tirar. Então, assim, avanços estão acontecendo, né? Graças a esse trabalho, né, de formiguinha que várias pessoas vêm aqui para tentar mobilizar a sociedade como um todo. Isabela está parabenizando a nós dois pela palestra. A Ana disse que o tema abordado prometia muito e a gente conseguiu superar as expectativas. Te parabenizando aí, Júlio. E eu não sei se você gostaria de trazer aí uma mensagem final para o pessoal. Então, a minha mãe é muito babona, né? Obrigado, mãe. Né? Alessandra, um beijo para você, querida. Parabéns pelo filho. Deve estar chorando lá em casa. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: todo mundo me pergunta, Júlio, o que eu posso fazer para contribuir, para ser um aliado? Você já pode começar fazendo uma coisa que é super básica. Existe uma coisa que chama transfobia recreativa, que é a piadinha. Pouco tempo atrás, lá em casa,
tava, né, antes de muito coisa de pandemia e tal, lá na casa da minha mãe, tava todo mundo na piscina. E aí uma pessoa foi e fez uma piada transfóbica. Eu deixei todo mundo rir. Deixei todo mundo rir. Na hora que todo mundo terminou de rir, aí eu falei assim, você sabe qual que é o nome disso? Transfobia recreativa. Assim como existe o racismo recreativo, que é aquela piadinha, sabe? É a piadinha que você faz. Ah, dama de paus, dama de não sei o quê. Faz uma piadinha assim. Você pergunta para a pessoa, qual que é a graça? Se você quer contribuir para acabar com o preconceito, seja você o agente da mudança, né? No dia que você vê alguém sofrendo uma transfobia, ou uma homofobia, ou um racismo, ou qualquer tipo de preconceito, seja você a defender a pessoa. Se a pessoa não tem força para fazer por si mesma, seja você fazer, né? Seja você a pessoa a mudar a realidade, porque nós somos a sociedade, né? Nós formamos a sociedade. Então você tem que ser o primeiro, se você quer mudar as coisas como estão, se você não quer, assim, tudo bem, né? Paciência, cada um dentro do seu quadrado. Mas se você quer mudar a situação como está, seja você o agente da mudança, né? E isso em relação a qualquer tipo de preconceito, contra preconceito racial, preconceito contra pessoas gordas, preconceito contra pessoas deficientes. Seja você a primeira pessoa a defender essas pessoas. E se você está no direito, né, você faz direito e você não tem esse pensamento, eu sugiro que você mude de curso, porque a primeira coisa que você tem que saber é defender os direitos humanos. E não vem com papo de direitos humanos é para humanos direitos, porque um dia você pode ser considerado um humano não direito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ô, Júlio, eu fico aqui envaidecida, fico aqui feliz, né, de você estar dividindo esse bate-papo comigo, numa jornada científica de uma faculdade de Direito, né, por óbvio, trazendo aqui todo esse viés normativo, jurídico, mas, de fato, é extremamente importante essa fala do respeito, né? Nós que somos do direito, né? Não existe aquela história de mimimi, né? Às vezes, agora todo mundo... Não, né? Vamos respeitar as pessoas nas suas individualidades, nos seus pertencimentos, nas suas escolhas, né? Então, eu acho que é exatamente por aí. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você, né? Se hoje eu sou doutora, foi graças aí ao seu suporte, com toda certeza. E só para informar, a gente está com um grupo, né? Temos projetos de iniciação científica e um deles é exatamente essa temática. Então, assim, estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo a nossa parte. Eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes. Felipe, obrigada. Eu consigo ver algumas coisas, a Ana Laura. Ficamos aqui extremamente felizes. Eu não sei, Júlio, se você quer passar o seu Instagram para eventualmente as pessoas te seguirem, né, poderem perceber o seu trabalho. O meu Instagram é @juliomota com T só, ADV. E só uma coisa que eu tinha esquecido, quero mandar um beijo para a Ana Beatriz, que é minha sócia, que esteve comigo o tempo inteiro, desde quando a gente formou. Eu não formaria sem ela, porque eu não sabia nada de direito tributário. E ela me salvou em todas as provas. Então, muito obrigado, Bia, por ter me feito formar. Assim como você, Laura, fala que eu te ajudei no seu doutorado, a Bia me salvou na faculdade. E eu quero agradecer a todos mesmo que tiveram a paciência de ouvir a gente até agora, que fizeram perguntas, que se interessaram pelo tema, porque a gente tem que ser agente de mudança e a gente tem que procurar informação, né? O tema está aí para ser discutido e para ser discutido de forma aberta, para ser discutido com muita verdade, olho no olho, sem preconceito, né? De qualquer forma. E muito obrigado, Laura, pelo convite. Fiquei muito envaidecido mesmo. Eu lembro que quando a jornada científica ainda era, né, presencial, eu via vários ex-alunos dando palestra e eu ficava pensando assim, um dia ainda vai ser eu.
Então, eu fico muito feliz mesmo com o convite e muito obrigado ao Viana e especialmente à Laura. Oi, Júlio, nós que agradecemos mesmo, né? Esperamos ter tocado juridicamente, mas principalmente ter tocado de uma forma carinhosa, né, o coração de todos vocês. Eu acho que isso daí é muito importante, né? Talvez esse seja o grande diferencial dos bons profissionais do direito, né? O que separa os bons profissionais do direito. Então, fica aqui todo o meu carinho, todo o meu agradecimento a todos aí que nos ajudaram na jornada científica, Diana aí sempre nos ajudando, tá? Não sei se teriam mais perguntas, porque não está surgindo mais aqui, a gente não está conseguindo ver. Não está vindo, não estamos conseguindo ver. E aí, perfeito. Então, gente, aí você passou o seu Instagram, né, Júlio? Sim. Nota 1000. Então, encerramos a nossa jornada científica de hoje. Professora Raquel, professor Luiz Antônio, eles vão trazer aqui as palavras finais. Muito obrigada, gratidão mesmo. As perguntas, né, foram sendo respondidas durante o debate de vocês. Eu fiz algumas observações aqui, né, algumas palavras que vocês falaram, dentre tantas palavras, né? Tema novo, cunho ético, né? Tratar o tema de forma jurídica, sem pré-julgamento, né? Direito à dignidade humana, né? Lutar pelos direitos já reconhecidos, direitos que têm que ser respeitados, igualdade, né? Justiça, vocês falaram muitas vezes o senso de justiça, né? E vocês são operadores do direito. O direito é uma ciência social. E eu não esperaria nada diferente da Laura, como minha aluna, e nem do Júlio, como meu aluno, do que tratar o tema e a forma como vocês vêm defendendo os direitos da forma magnífica como vocês apresentaram. E eu gostaria, assim, de finalizar com uma frase, né, do Júlio. Sejam os agentes de mudança, né? Porque muitas vezes nós somos levados por comportamentos sociais, e esses comportamentos sociais é que aumentam as diferenças, as agressões. Então, vamos ser coerentes com as nossas falas, né? Vamos ser realmente agentes de mudança. Então, assim, vocês estão de parabéns, Júlio, parabéns pelo trabalho que você faz, tá? Você deveria ter me procurado durante a faculdade, já que você não falou comigo, falou agora, tá? Mas, assim, são dois excelentes profissionais, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos aqui na jornada científica, tratando um tema tão relevante. Meus parabéns a vocês, tá? E, Júlio, você vai ter muitas oportunidades de estar com a gente em online, mas também presencial, tá certo? Eu passo a palavra e agradeço a todos que participaram, né, como ouvinte, as perguntas, foram muitos elogios, né, e parabéns pela sua mãe, né, por gostar tanto de você, isso é muito importante. Eu devolvo para a professora agora, a professora Raquel. Tá certo. Laura e Júlio, fiquei muito emocionada ao ouvir as reflexões que vocês fizeram. Primeiro, porque trouxeram um tema relevante, importante, necessário, para que a gente possa cada vez mais cumprir, né, o nosso papel de ser humano, que é respeitar a dignidade do outro. Então, vocês estão de parabéns. Outra coisa que eu achei muito interessante, porque vocês trataram questões complexas e difíceis de serem tratadas com uma leveza. Então, isso é muito importante, né? A gente conseguir tratar esses assuntos complexos, e é difícil ao mesmo tempo, de forma leve. E você tocou Júlio e Laura, eu imagino porque eu fui tocada.
né? Eu tenho amigos trans, amigas trans, e sei a luta dessas pessoas, né? Para que elas possam ter uma vida digna, porque sofrem muito, não é fácil você, né, realmente assumir esse papel que você se identifica. Então, muito importante, Júlio, eu, assim, fico muito agradecida, porque esta palestra, ela cumpriu aquilo que é o objetivo, né, dessa jornada, ciência e compromisso social. E a ciência, ela precisa de ter essa coragem, a coragem da Laura, de enfrentar esse desafio, a coragem do Júlio, né, e da gente se inovar, e da gente poder possibilitar os nossos alunos essa reflexão. Essa formação é fundamental. Então, a minha gratidão, o meu carinho e a minha força, né, para esse trabalho tão bonito. Encerrando essa noite, esse dia, né, que contou com uma palestra muito boa de manhã, estamos encerrando aqui com chave de ouro, além das comunicações orais. Eu queria convidar cada um, a cada uma, para participar amanhã. Às 9h da manhã, nós temos uma mesa redonda com o lançamento do e-book Mediação e Conciliação, fruto de um grupo de pesquisa. O livro já está lá, né? Já está publicado lá no nosso site. Vão lá e vão participar. A professora Ivone, que é líder desse grupo, assim como hoje a Laura é líder de um grupo, né? Hoje nós temos vários grupos de pesquisa no direito. A professora Lore, com outros professores também são responsáveis por um grupo de pesquisa. Amanhã à tarde nós teremos várias comunicações orais e à noite nós encerramos com uma mesa redonda com professores da nossa instituição. Então, agradeço, né, imensamente, mais uma vez, Laura e Júlio, parabéns, muito obrigado a todos os alunos e alunas presentes neste dia, tá certo? Uma boa noite para vocês.